Galerinha, tudo bem com vocês, minha gente? Galera, vídeo de hoje nós iremos aprender o teorema de Green do cálculo vetorial. Vejam só, gente. Recentemente eu aprendi a calcular integral de linha e também aprendi a calcular integrais múltiplas, que são as integrais duplas, as integrais triplas, galera. E eu comecei a estudar, galera, o teorema de Green, galera, que é uma coisa muito, mas muito linda na matemática, gente. Então vejam só, o enunciado do teorema de Green, ele nos fala o seguinte: seja C uma curva plana, simples, fechada, contínua por partes, orientada positivamente, e seja R a região delimitada por C. Se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha R, então a integral de linha ao longo de uma curva C de P dx mais Q dy será igual à integral dupla da derivada parcial de Q em relação a x menos derivada parcial de P em relação a y da diferencial de área dA em uma região R. Aí você fala, eu não entendi nada desse teorema. Te acalma em que eu vou te explicar. A primeira condição em que o teorema ele fala é que a região ela tem que ser fechada. A região ela tem que ser completamente fechada. Segundo, a região ela tem que estar orientada no sentido anti-horário. A região ela tem que estar orientada no sentido positivo. E P e Q, que são esses elementos bem aqui, tem que ser derivadas parciais contínuas, galera. Beleza? Então vejam só. Isso é bonito, realmente é lindo, mas eu quero ver na prática como que isso funciona. Então vamos lá, gente. Eu trouxe aqui pra gente um exemplo para a gente estar realizando. Vejam só, considere a integral de linha ao longo de uma curva C de x a terceira y dx mais x ao quadrado menos y a segunda dy ao longo do caminho triangular na figura 1. Vejam só, galera. Bem aqui nós temos alguns segmentos de reta. Beleza, gente? Quando a gente vai calcular a chamada integral de linha, que é essa belezinha bem aqui, a gente não tem que fazer somente uma integral, mas sim 3 integrais. E a gente teria que calcular a integral desse caminho e desse outro caminho e depois somar, galera. E por mais incrível que pareça, gente, pelo teorema de Green, calcular uma integral que parece muito complicada, uma integral de linha, a gente só transforma em uma integral dupla, galera, para ficar mais fácil, gente. Beleza, galera? Então vamos embora, vamos ver como que isso daqui funciona. Vejam só, bem aqui nós temos uma região fechada e ela vai no sentido anti-horário. Bem aqui a gente tem que o x ele é 1 e o y bem aqui ele vai ser o 2. A primeira coisa que eu tenho que olhar aqui é ver se a minha região ela é uma região tipo 1 ou se ela é uma região tipo 2. Aí você olha e diz assim: ah, Júnior, eu vou considerar essa minha região aqui como sendo região tipo 1, mas você também pode considerar região tipo 2. Beleza? Quando a região ela for tipo 1, você vai fixar um valor de x. Vai ficar bem assim, olha. Você vai fixar bem aqui um valor de x. E a função de baixo ela varia com a função de cima. Galera, você bem aqui, olha, você fixou
um valor para x, galera. Você vem aqui, olha, você fixou um valor para x. E bem aqui, gente, nós temos segmentos de reta. Quando nós temos um segmento de reta e a gente querer falar da equação da reta, a gente vai estar falando de uma função afim, uma função polinomial do primeiro grau, galera. Ela é escrita dessa forma assim, olha, ax mais b, aonde o seu a ele é chamado de coeficiente angular e o seu b ele é chamado de coeficiente linear, galera. Bem aqui, como nós temos uma reta, essa reta daqui de baixo, ela vai ser o próprio eixo das abscissas. Então a gente vai considerar essa função daqui de baixo como sendo y igual a zero. A gente vai considerar essa função daqui de baixo como sendo y igual a zero. Aí beleza, eu quero calcular bem aqui essa reta daqui de cima. Você pode ir pela tangente. Bem aqui você tem um triângulo, fera. Bem aqui você tem um triângulo retângulo. Você pode sair pela tangente para encontrar esse valor bem aqui, olha. Então se você fizer tangente, lembre-se que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E bem aqui você tem que o seu cateto oposto, ele vai ser 2. Bem aqui ele vai ser 2. E o seu cateto adjacente, ele vai ser 1. Olha só, 2 dividido por 1 vai ser 2. Então bem aqui, olha, esse b aqui, você já sabe que ele zerou. Ele já é zero. E bem aqui você vai considerar, como você encontrou esse 2, o seu a. Lembre-se que o a ele acompanha o x. Então bem aqui esse resultado será 2x, galera. E bem aqui você encontrou o seu coeficiente angular da sua reta. Beleza? Aí, gente, o que eu vou fazer? Primeiro você vai ter que identificar quem é P e quem é Q. Então, bem aqui você vai montar a sua integral dupla. Olha, você vai montar bem aqui a sua integral dupla. Vou deixar um espaço aqui para a gente colocar os limites de integração. Beleza? Aí, galera, bem aqui você tem que colocar o parênteses e você vai derivar. Você vai ter que identificar quem é P e quem é Q. Então, esse daqui que acompanha o dx, ele vai ser P. E esse que acompanha o dy, ele vai ser o Q. Bem aqui, olha, no teorema de Green, primeiro você vai fazer a derivada parcial de Q em relação a x menos a derivada parcial de P em relação a y. E bem aqui você vai fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, galera. Rapidinho, beleza? Não vou colocar os limites de integração aqui agora não. Pronto, vai continuar ainda sendo ao longo de uma região R. Aí beleza, você vai calcular a derivada parcial de quem? Você vai calcular a derivada parcial de Q em relação a x. Quem é o meu Q? O Q ele será o x à segunda mais y à segunda. Aí você coloca aqui menos a derivada de y, a derivada em relação a y de Q, que será o x à terceira y. Aí bem aqui você coloca o dA, que é o que é o dA? É uma diferencial diária. E bem aqui você vai derivar. Agora sim eu vou deixar os espaços para a gente colocar os limites de integração bem aqui. Agora você vai derivar.
Então vejam só, aqui a derivada de x, o expoente vai para baixo, a gente diminui uma unidade dele. E bem aqui o y ele é derivado da constante vale zero. Aí vai aqui menos, olha, menos a derivada parcial de x a terceira em y vai ser x a terceira. A derivada de y ela vale 1. Então x a terceira vezes 1 vai ser x a terceira, galera. Beleza? Aí bem aqui você vai definir os seus limites de integração. Essa primeira integral aqui, como a gente acabou de encontrar a equação da reta, ela vai variar de 0 a 2x. Bem aqui, galera. E essa região aqui você tem que prestar atenção. Ela vai variar no eixo x, beleza? A equação da reta, ela vai variar de 0 até o número 1. Então você coloca bem aqui que ela vai variar do 0 até 1. Mas se eu considerei a minha região como sendo tipo 1, os limites de integração, perdão, galera. Bem aqui, quem vai acompanhar a integral primeiro será o dy e o dx, galera. Se eu fosse considerar sendo região tipo 2, eu teria que colocar o dx e o dy. Mas como eu estou integrando bem aqui em uma região que eu considerei sendo região tipo 1, então o dy ele vai primeiro e o dx ele vai em segundo. Beleza, galera? Bem aqui eu vou calcular a integral mais interna. Primeiro eu vou calcular a integral em relação a dy. Vou calcular primeiro essa integral bem aqui, olha, galera. Eu vou calcular essa integral bem aqui, certo? Então eu vou colocar aqui, olha, a integral ela vai de 0 a 2x. Bem aqui a gente vai ter 2x menos x a terceira dy. Cuidado com essas contas aqui, tá certo, gente? Então vamos lá. Primeiro, você vai realizar agora uma integral do cálculo 1. Mas agora você tem que prestar atenção quando a gente estiver se referindo à chamada integral dupla. Beleza, galera? Vamos aqui calcular agora a primitiva. Aí, olha. A primitiva. Lembre-se que você está integrando em relação a dy. Beleza? Então, bem aqui, a integral de 2x vai ser 2xy. E bem aqui, essa integral de x a terceira, ela será x a terceira y, porque eu estou fazendo a minha primitiva em relação a y, galera. Aí você vai colocar bem aqui que esse valor ele está variando de 0 a 2x. Aí você vai substituir o máximo menos o valor mínimo. Mas bem aqui a gente tem um zero. A gente não precisa colocar esse zero, mas eu vou colocar para você ver. Então veja só. Bem aqui a gente vai calcular essa primitiva. Então vai ficar assim, você vai substituir o máximo menos o valor mínimo. Aonde tiver y, você vai substituir por 2x. Beleza, galera? Então bem aqui 2x vezes 2x menos x a terceira vezes 2x. Perfeito. E bem aqui eu vou substituir pelo valor mínimo, que eu disse que ia colocar para você ver. Vai ficar 2x vezes 0 menos x a terceira vezes 0. Esse daqui zerou. Por isso que eu não fiz questão de colocar. Então, bem aqui, resolvendo essas contas, tome cuidado na hora de resolver essas contas.
Beleza, gente? Aqui, 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui tem um subtendido, aí vai ficar 4x a segunda, galera. Beleza? Aí bem aqui, lembre-se que tem um subtendido aqui. 1 vezes 2 vai dar 2. E bem aqui em cima tem um 1. 3 mais 1 vai dar 4. Aí você acabou de resolver a sua primeira integral. Aí agora você vai calcular sua integral, olha, em relação a dx. Você primeiro tem que calcular a integral mais interna e depois você calcula a integral externa. Aí agora eu vou fazer essa integral aqui, ela variando de 0 até 1. Que vai ficar assim, gente. A integral que varia de 0 até 1 da nossa primitiva que a gente acabou de encontrar, 4x a segunda menos 2 a quarta dx. Agora eu vou fazer a minha integral em relação a dx. E bem aqui eu vou usar a regra da potência para as integrais. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar uma unidade do expoente e vou dividir por ele. Então vejam só como é que vai ficar. Bem aqui eu vou aumentar uma unidade do expoente, ficará 4x a terceira dividido por 3 menos 2x a quinta dividido por 5, galera. Essa daqui é a minha primitiva. Eu vou aumentar uma unidade desse expoente e vou dividir por ele. Então, bem aqui, eu vou definir os limites de integração, que varia de 0 até 1, mas esse 0 eu não vou considerar, porque eu já sei que a conta vai zerar com ele. Bem aqui eu substituo, aonde tem x você substitui por 1. É o máximo menos o valor mínimo. Beleza? Menos 2 vezes 1 elevado à quinta. Pronto. Resolvendo essas contas bem aqui agora, galera, para a gente chegar ao resultado final, 1 elevado à terceira é 1, e bem aqui a gente tem 4 terços. Menos 1 elevado à quinta vai ser 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Beleza. Aí agora, galera, eu vou resolver esse esquema aqui. Eu me lembro como é que resolve. Quando eu tenho uma fração com denominadores diferentes, eu tenho que tirar o MMC. Então vamos lá, galera. Vamos tirar bem aqui o MMC. Veja só, de 3 e de 5. Aí beleza. Por 3, aqui vai 1. Vai 5, por 5, bem aqui, vai 1 e bem aqui vai 1. 3 vezes 5 vai o 15. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou resolver essas contas aqui para vocês e eu já volto rapidinho. Resolvendo essas contas bem aqui, eu cheguei a um resultado de 14 dividido por 15. Então bem aqui, esse resultado ele será 14 dividido por 15, que será o resultado da nossa integral. Mas se eu quiser aproximar, eu fiz a conta aqui, vai dar aproximadamente, olha, vai dar aproximadamente 0,93, galera. Beleza? Então, gente, esse foi o nosso vídeo sobre o Teorema de Green. Então, basicamente, o que o Teorema de Green ele fala? Ele vai transformar uma integral de linha ao longo de uma curva C, uma integral que seja complicada,
em uma integral dupla para a gente realizar apenas uma conta, galera. Se a gente fosse calcular essa integral, se a gente fosse calcular a integral ao longo desse caminho, bem aqui, a gente teria que fazer 3 integrais dessa curva, dessa daqui e dessa daqui, galera. Então o teorema de Green, ele busca facilitar a nossa vida para a gente não precisar fazer todas essas contas. Mas claro, galera, nem sempre o teorema de Green ele vai nos ajudar. Vai ter vezes que a gente vai querer calcular a integral de linha do que fazer pelo teorema de Green, mas isso faz parte, galera. Beleza? Então, gente, esse foi nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do teorema de Green. Beleza, gente? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. A gente acabou de bater 85 inscritos aqui no canal, galera. Muito obrigado a todos, galera. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, gente.